Compacto, com o apoio da Vamos, está lançando o Diagnóstico Organizacional Regenerativo e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse instrumento. Rogério, o que é um diagnóstico e de onde vem essa cultura de diagnósticos? A gente enxerga ou percebe diagnósticos em muitos campos da vida, não apenas no campo das ciências, e eu quero falar um pouco sobre isso, mas o diagnóstico como um ato genuíno de interesse das pessoas, das instituições, sobre as coisas. Então, acho que o fundamento do diagnóstico está aí, né, da compreensão das situações, dos fenômenos, da compreensão da realidade. Quando nós trazemos esse conceito para o campo da saúde, obviamente a gente vai trabalhar com um balanço ou com uma complementariedade entre diagnóstico e terapêutica, ou seja, o diagnóstico é aquilo que examina, é aquilo que compreende, é aquilo que analisa, e a terapêutica é aquilo que propõe uma melhora, a recuperação, o tratamento, o desenvolvimento, etc. Então, diagnóstico e terapêutica são dois componentes importantes e que habitam aqui essa conversa nossa sobre a importância dos diagnósticos. Vale pensar que se a gente entende que o diagnóstico implica um certo inquérito ou uma certa inclinação de fazer perguntas e de investigar a realidade, a gente vai expandir um pouco o conceito e perceber os diagnósticos realizados no campo ambiental, como hoje absolutamente comuns e importantes em relação às mudanças climáticas, os diagnósticos urbanos, os diagnósticos relacionados a diferentes grupos sociais, os diagnósticos das organizações, sempre nessa perspectiva de buscar uma compreensão que nos traga informação, que nos traga insumos para que a gente então haja em resposta à situação que está encontrada. Nesse sentido, acho muito importante separar a ideia de diagnóstico da ideia de doença ou de falha ou de qualquer outro sentido mais difícil desse processo de inquisição. Os diagnósticos, como dispositivo, eles também existem para perceber potências, movimentos, funcionamentos, processos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente relacionar diagnóstico muito mais a um estudo da realidade, das situações, do que a uma ideia de degenerescência das coisas. Ao mesmo tempo, acho que tem um outro elemento relacionado aos diagnósticos que vale a pena lembrar, que é a própria ideia da clínica, né? A palavra clínica ela está relacionada ao cuidado, à atenção que devemos prestar às pessoas. A raiz da palavra grega, né, clínica, está relacionada à inclinação, ao tratamento à beira do leito, né? Tanto que o inclinar-se para escutar, para perceber, tem uma relação com esse conceito, tem essa origem. Mas, de novo, a clínica também pode ser pensada não apenas em torno da percepção do que falha, do que está errado, do que adoece, do que morre, mas como também a percepção da potência, do movimento, do sentido. E é nesse sentido, ou nessa direção, que a gente constrói uma prática de diagnóstico atualmente, ou seja, algo que está interessado em ler, em compreender, em reconhecer, e obviamente o ato do reconhecimento vai trazer luzes, vai trazer sombras, vai enxergar falhas, mas vai enxergar potências. Então, acho que esse também é um segundo elemento bem importante. O terceiro e último, digamos, para localizar um pouco onde a gente está caminhando nesse nosso conceito de diagnóstico, é o conceito de cuidado, né? O cuidado como uma prática que também passa pelo reconhecimento, mas passa pela integração das coisas, das diferenças das pessoas, passa pela nossa capacidade de escutar, de entender e de construir uma realidade
que agregue, que integre, que aproxime, que favoreça, que desenvolva. Então, o cuidado é um componente muito importante também quando a gente pensa nos sentidos do diagnóstico, em por que a gente, em 2024, né, segue se apoiando nessa ideia de um diagnóstico para nos ajudar a trabalhar com as organizações. Por que é necessário um diagnóstico organizacional e do que se trata o diagnóstico organizacional regenerativo? Diagnósticos organizacionais são importantes para nos ajudar a prestar atenção nas organizações. As organizações são espaços importantes na nossa vida. Nós passamos boa parte do nosso tempo nas organizações. Nós investimos muita da nossa energia nas organizações. Muitos de nós também dependemos das organizações para viver e para realizar os nossos propósitos, etc. E nesse sentido, cuidar das organizações é uma tarefa importantíssima no mundo contemporâneo. Não é à toa que há um conjunto enorme de práticas em torno disso. E os diagnósticos são instrumentos, são dispositivos que nos ajudam a cuidar das organizações, a prestar atenção nas organizações. Um segundo aspecto, muitas vezes, quando a gente pensa em diagnósticos, a gente é remetido a duas ideias. A primeira é que nós precisamos de um profissional especialista para fazer o diagnóstico, é onde entram os fisioterapeutas, os médicos, os psicólogos, e isso de fato tem um lugar muito importante. E o segundo argumento é: o diagnóstico vai nos dar a informação absolutamente precisa, rigorosa, inquestionável, que vai derivar numa terapêutica ou num tratamento, né? E acho que quando nós falamos em diagnóstico organizacional, essas duas verdades não valem. Primeiro, porque nós apostamos na capacidade das próprias organizações prestarem atenção em si mesmas. Então, talvez devêssemos tratar aqui de um autodiagnóstico, né? Nós estamos dizendo: você é capaz de prestar atenção nas suas práticas, você, os seus colaboradores, as suas lideranças, o grupo, as equipes, elas vivem a organização, elas constroem a organização, elas produzem os serviços e, portanto, elas podem aprimorar a sua capacidade de prestar atenção em si mesmas, em aprender mais sobre a sua prática, em compreender o modo como funciona. Então, a ideia de um autodiagnóstico que prescinde do apoio externo é muito importante, muito valioso, e esse instrumento do qual a gente está falando trata disso. Segundo, o instrumento do qual a gente está falando, ele tem uma certa engenharia conceitual, técnica, e ele produzirá uma certa síntese em diferentes dimensões. Eu quero já tratar delas mais especificamente, mas o diagnóstico é aqui muito mais um trampolim para nos levar a conversas importantes, a novos acordos de governança, de processo de trabalho, de investimento, de relação com os financiadores, de relações com o público-alvo, de novos arranjos para a qualidade da oferta dos serviços, do que cravar ou cristalizar um número que represente uma organização. Então, não espere desse diagnóstico nem o olhar do especialista, muito menos, digamos, a informação precisa sobre o que você tem que fazer. Não, o diagnóstico ele é uma ferramenta perguntativa, uma ferramenta de investigação e um insumo para que você amplie o seu olhar e construa planos de intervenção a partir dele. Então, acho que esses dois aspectos são muito importantes. E quais são as dimensões do diagnóstico organizacional regenerativo? Nós reconhecemos que as organizações são organismos vivos, complexos, que estão se movimentando, estão se desenvolvendo, estão lidando com a complexidade interna e externa, estão
recebendo pressões permanentes advindas do mundo no qual nós nos inserimos. Então, nós entendemos que as organizações são movimentos permanentes. Isto significa que o diagnóstico ele não está aí para ser usado apenas uma vez, ele tá aí para ser utilizado de modo periódico para nos ajudar ou para nos convidar a estudar as organizações. E para que a gente faça um estudo mais, digamos, mais atento e mais cauteloso, nós construímos o diagnóstico a partir de vários referenciais teóricos relacionados a desenvolvimento organizacional, a regeneração institucional, a organizações bioinspiradas, a temáticas conversacionais, a justiça restaurativa, a consultoria de processos, ou seja, a gente reuniu vários instrumentos teóricos contemporâneos, aderentes às questões com as quais trabalhamos hoje nas organizações, reconhecendo esse momento histórico, é um diagnóstico, né, que nasce agora, portanto, ele está atravessado por muitas conversas em torno de regeneração do planeta, e obviamente a gente está trazendo isso para dentro das organizações, e para tentar dar conta disso, nós vamos trabalhar com 4 dimensões. Primeiro, a dimensão do eu, ou seja, dos sujeitos, dos indivíduos, entendendo que nós não podemos hoje pensar as nossas organizações e intervir nas nossas organizações sem compreender e valorizar cada um dos sujeitos, cada um de nós que trabalhamos e produzimos as nossas organizações. Segundo, nós trabalhamos com a dimensão do grupo, ou seja, não são apenas os indivíduos, os sujeitos, mas são os grupos, são as relações, são as conversas, é um tema muito caro a Pacto, né, a nossa prática, mas as conversas, os arranjos entre as pessoas, as relações, as trocas, as disputas, as sinergias, os atravessamentos, as colaborações, todos esses fenômenos que compõem cultura organizacional são muito importantes e dizem respeito a essa segunda dimensão do diagnóstico. A terceira dimensão é a dimensão institucional, ou seja, nós localizamos aí uma série de procedimentos, de componentes de gestão que são também fundamentais. O plano, a gestão jurídica, a gestão administrativa, os processos de trabalho, as finanças, a mobilização de recursos, ou seja, uma série de aspectos que são fundamentais à vida organizacional e que precisam ser endereçados em momentos de diagnóstico. O que acontece é que, hegemonicamente, as ferramentas de gestão privilegiaram a dimensão institucional em detrimento de outras. E o que nós fazemos aqui com esse diagnóstico organizacional regenerativo é propor um equilíbrio entre dimensões. Então, o eu, o grupo, a instituição e a quarta dimensão, que é o que a gente chamou de mundo, ou seja, as relações que a organização estabelece com os seus ecossistemas de intervenção. Isso diz respeito a teorias de mudança, a avaliação da prática, a redes colaborativas externas, a pegada ambiental, a efeitos nos ecossistemas. Então, dessa maneira, buscando um conjunto de referenciais teóricos significativos e, obviamente, também honrando toda a trajetória de trabalho no campo socioambiental das várias pessoas que construíram e testaram esse instrumento nos últimos 3 anos, né, que foi o período de maturação dessa história, nos levou a construir uma ferramenta que procura equilibrar essas diferentes dimensões, mas mais do que isso, não é a ferramenta que equilibra, mas é o processo diagnóstico que pode ser feito a partir desse instrumento e que propõe que nós, ao cuidarmos ou ao olharmos para o desenvolvimento das nossas organizações, que a gente trate dessas diferentes dimensões, dessas diferentes camadas, que eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo reconhecerá como muito importantes para o processo de trabalho, para a jornada de desenvolvimento de uma organização.
E para a gente fechar, quais foram os efeitos que o diagnóstico organizacional regenerativo já promoveu nas organizações que utilizaram? Acho que temos boas histórias para contar a esse respeito. O diagnóstico tem 3 anos de amadurecimento. Ele começou com um piloto com 12 organizações da sociedade civil inseridas em diferentes regiões e realidades e temáticas brasileiras. E ao aplicarmos o diagnóstico logo no piloto, ele foi muito importante para ajudar as organizações, primeiro, a reconhecerem essas diferentes dimensões que compunham a vida organizacional, mas que eventualmente estavam, né, eclipsadas ou escondidas ou não percebidas. Então, acho que esse é um primeiro mérito. Ele propõe, olha para cá, né? E isso já tem muito valor. Segundo, ele ajudou as organizações a identificarem capacidades e potências e a celebrarem essas capacidades e potências, o que foi um aspecto muito importante para que as organizações buscassem energia e encontrassem energia para poder enfrentar os seus desafios. Nós vimos organizações reconhecendo sua enorme capacidade de mobilizar recursos, a consistência da sua teoria de mudança ou das suas estratégias organizacionais, a capacidade de fazer a avaliação ou a qualidade das suas ofertas, a capacidade da sua relação com financiadores. Então, o diagnóstico iluminou pontos importantes, potentes das organizações. E isso é um segundo mérito que eu gostaria de ressaltar. Um terceiro mérito, evidentemente, foi reconhecer limites, falhas e lacunas na vida organizacional. Então, nós vivemos processos muito significativos de percepção de baixíssimo letramento racial, de reprodução de estruturas de racismo que atravessam a sociedade brasileira, né, de norte a sul, de leste a oeste, e isso foi muito importante, de reconhecer dificuldades enormes nos processos de distribuição de papéis e de responsabilidades, de reconhecer a ausência de uma direção estratégica ou de uma teoria de mudança que pudesse ajudar as organizações. Então, são histórias como essas que o diagnóstico ajudou também a enxergar. E a partir do diagnóstico, e aí vem esse componente que é fundamental, desde dos pilotos que realizamos com essas 12 organizações, nós participamos da construção ou observamos a construção de planos de ação para superar desafios e, ao mesmo tempo, também para celebrar conquistas, né? Ou seja, o diagnóstico ajudou a potencializar coisas que eram importantes, porque constituíam a organização e ajudariam a fortalecer a cultura organizacional com pontos mais luminosos, mas também planos de ação que foram construídos para superar limites, para melhorar a governança, para melhorar a mobilização de recursos, para fazer letramento racial e promover equidade racial, para estruturar novas estratégias. Então, os planos que emergiram daí, construídos pelas diferentes equipes, foram efeitos importantes e tiveram desdobramentos. Então, a gente tem acompanhado algumas das organizações que mantiveram a relação conosco dentro da comunidade Simbiosc desde então e que estão hoje em um lugar muito diferente daquele que estavam 3 anos antes, quando utilizaram esse instrumento pela primeira vez. Então, acho que o diagnóstico produz muitas histórias, algumas delas têm sido objeto, inclusive, de trabalho e de relato, né, de práticas dentro da comunidade Simbiosc, e acho que isso é uma conquista importante e que a gente espera que seja, de novo, uma alavanca para que outras organizações da sociedade civil brasileira possam se valer dessa ferramenta gratuita que você deve usar em casa, né? Ao contrário dessas recomendações, não faça isso em casa, não. Aqui faça em casa, faça você mesmo, reúna o seu grupo,
siga os passos, mergulhe num olhar sobre a sua vida organizacional, um olhar abrangente, sistêmico, que olha o dentro e o fora, que valoriza o centro e a periferia das organizações. Acho que esse conjunto de elementos que o diagnóstico propõe são componentes importantes de práticas regenerativas de gestão, que é onde também a gente está inserindo toda essa oferta para a sociedade civil brasileira.